Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que traz o seguinte tema: o encontro de Ruth com Boaz, ou o encontro de Boaz com Ruth no campo da colheita da cevada e do trigo. Uma bela lição, uma lição muito prática, uma lição bastante devocional, mas uma lição rica de detalhes que vai nos acrescentar muitas perspectivas de fé. E a lição ela tem 3 capítulos e cada um deles está subalternado a um objetivo. E o primeiro será apresentar Boaz como remidor. No primeiro capítulo já se foca na pessoa de Boaz. No segundo capítulo, mostrar como Deus age em favor dos seus. Vamos mostrar como Ruth entra no campo e acha que é uma ação natural, casual, mas a divina providência está conduzindo o processo por trás. É muito belo isso. Terceiro, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Ruth tomou uma decisão de seguir Noemi. Ela está plantando uma semente de fé e veja a colheita que ela vai ter. Essa lição é riquíssima, é belíssima, porque ela vai nos mostrar este processo de forma muito dinâmica. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 2 do livro de Ruth. E nesse capítulo nós vamos ver como as coisas foram se desenvolvendo e se encaixando perfeitamente. Embora que o capítulo termine com algo assim fechado, não revelado ainda. O que seria? Vamos ver. O capítulo 2 tem 23 versículos. Ele pode ser dividido didaticamente em 8 partes, de A a H. Então, primeiro, a providência divina leva Ruth ao campo. Ou seja, a decisão de ir ao campo, antes da decisão, é descrito dessa maneira pelo narrador. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então a narrativa se abre no capítulo 2, fazendo afirmação sobre um parente de Noemi, quer dizer, parente de seu marido, não é parente dela, é parente de seu marido, né? Dono de muitos bens e que se chamava Boaz, ou seja, aquele que se fortalece, aquele que tem poder. E no verso 2 e 3 é que Ruth entra em ação, veja, mas o narrador começa apresentando e o parente de Elimeleque, aquele que se estabelece, aquele que se fortalece, aquele que tem muitos bens. Isso já nos mostra que Deus está conduzindo o processo dessa narrativa. Observe. Ruth, a Moabita, disse a Noemi. Bastava apenas o autor dizer assim, Ruth, disse a Noemi, mas ele insiste em dizer a Moabita para fazer um contraste que ela está indo ao campo dos judeus, que ela está na terra dos judeus, que ela está na terra de Israel e que ela não era digna de estar naquela terra, que ela não podia, de acordo com Deuteronômio 23. Mas o texto é enfático em dizer Ruth, a Moabita. Disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso? Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Veja como a coisa vai se fechando. Então, aqui a gente percebe a providência divina leva a Ruth ao campo, porque ela entrou casualmente do ponto de vista histórico e humano no campo de Boaz. Mas, de acordo com a providência divina,
não está nada errado. O livro de Provérbios, me vem à memória agora um texto, um livro de Provérbios, se eu não me engano, é o capítulo 16. Vamos lá. O último versículo é versículo 33. Para fazer um sorteio, são lançados os dados. Um sorteio, os dados. Mas toda decisão procede do Senhor. Ou seja, os homens decidem lançar o dado. Pega, joga. Mas quem decide a decisão do lado que o dado vai cair, o que vai acontecer, a soma, é Deus. Aquele que controla todas as situações. É ele quem decide para que lado o dado vai pender e a decisão que será tomada aqui. Então, casualmente, Ruth vai, mas a providência levou ela para o campo de Boaz. 4 a 7, os versículos 4 a 7 nos mostra Boaz aprende sobre Ruth no campo. O que Boaz vai aprender sobre ela? No campo dele, versículos 4 a 7. O texto diz: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros. Ou seja, o campo dele estava fora da cidade. Ele veio de Belém. Não estava dentro da aldeia, estava fora. Porque esses campos de plantio e de colheita, naturalmente, e que tinha uma eira, ficava mais voltado para a região leste, que lá nasce o sol, porque ele vai depender dos ventos que vêm do sudeste, e numa região mais alta, que é o lugar de fazer, então, a eira, onde ele vai moer o trigo. É lá, fazia a separação e fazia a festa da cevada. Então, o texto diz: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, ele veio de dentro da pequena aldeia ao campo, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, ou seja, o chefe, o que acontecia naqueles dias? Era comum a colheita, era feita pelos homens que iam na frente com a foice. Algumas mulheres vinham atrás, amarrando, fazendo feixe. Ela amarrava. As mulheres, elas vinham atrás dos ceifeiros, dando nó naquilo. Eles cortavam, e elas juntavam, faziam o feixe e amarravam. E nesse momento caía algumas respingas e espigas, ia respingando pelo chão, caindo para trás, que ficava por lei à disposição do estrangeiro e do pobre. Então Ruth vem atrás dos ceifeiros, que é justamente atrás das moças que estão amarrando, literalmente. Veja só. E ele pergunta ao encarregado: tem um chefe que está no comando, o gerente do processo. De quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça do Moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Veja, ajuntá-la entre os feixes, ou seja, depois das moças de Boaz. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Havia uma lei que protegia o estrangeiro e o pobre, que dava o direito. Mas o texto é tão belo porque ele diz que Ruth pediu para fazer isso. Ela tinha uma garantia na lei, mas mesmo assim ela chegou pedindo. Como moabita, ela veio totalmente despojada de direitos, apenas dependente. Ela pediu, ela me pediu, e desde amanhã até agora está pedindo. Então, Ruth atraiu a atenção dele, e ele olhou para ela. Os versículos 8 e 9 mostram o cuidado de Boaz com Ruth. Quando ele tomou conhecimento que ela está colhendo, que ela é moabita, então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Percebe?
Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordens aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tirarem. Veja como ele é bondoso com ela. Ele mostrou cuidado com ela de imediato. Quanto à orientação, versículos 10 a 13, nós encontramos a humildade de Ruth diante de Boaz. Veja o que ela diz. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Veja que ela sabe quem é ela, sua identidade naquele país, naquele lugar, naquela aldeia, naquele campo. Por que o Senhor se importa comigo se eu sou estrangeira? E naquele momento, Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Ou seja, na cidade, na aldeia de Belém, ele já está recebendo notícias sobre Ruth. Quando ele chega no campo, ele tem a surpresa que Ruth está no seu campo. É como você escuta falar de alguém aqui e você sai para um outro lugar e encontra justamente aquela pessoa que todo mundo estava falando dela. Essa é a grande surpresa de Boaz. E quando ele chega do campo, ele começa a aprender com ela, porque ela está lá, ela pediu e ela está desde manhã atuando. Então, ele chega e já oferece para ela essa benevolência. E, e ele diz: Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, já sabe que ela é viúva. E sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu. Fez igual a Abraão. E veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Veja a humildade de Ruth. Sou estrangeira e nem se comparo às tuas empregadas. Aquela expressão do filho pródigo: não sou digno de ser chamado como um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados. Da mesma forma, ela diz aqui. Versículos 14 a 16, a generosidade de Boaz com Ruth. Ele mostrou cuidado com ela dentro do campo, mas a generosidade se estenderá até o lar de Noemi. Veja só, versículos 14 a 16. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grão tostado de cereais. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: Deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Olha só. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair. Agora é intencional. Não é mais aquela espiga que cai acidentalmente. É intencional. Não tem esperar a queda voluntária. E deixem cair para que ela as apanhe, e não a repreendam. Ei, essa não pode. Não, deixe ela à vontade. Deixe ela à vontade. E é interessante que a gente vê que o coração generoso de Boaz. Versículos 17 a 18, Ruth retorna para Noemi de mãos cheias. Veja só.
E assim Ruth esteve apanhando espigas daquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ou seja, colhia, levava, pegava, colocava em cima de uma pedra, batia com um pau, separava o trigo da palha e colocava na coisa para levar para em casa fazer o trabalho de moagem, né? Então ela pegou, separou as espigas do trigo e colocou. Então ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita, ou seja, a comida que Boaz lhe deu. Veja só aqui, olha, ele deu para ela comer até ficar satisfeita o pão molhado no bocado de vinho, versículo 14. E ela levou desse também, sobrou, ela guardou e levou para a sogra. Ah, minha sogra precisa comer disso aqui, então uma delícia. Olha, então Noemi perguntou: com isso, dos 19 a 20, nós temos aqui a descoberta de Noemi, que ela desperta que tem um resgatador. Só que Noemi não deixa isso claro para Ruth. Parece que Ruth não conhece essa lei aqui. Só Noemi. Noemi, ela não vai dar detalhes no capítulo 2, só no 3 que ela toma uma decisão. Mas ela será surpreendida, vai despertar que ela tem um direito assegurado na lei do Senhor. Veja só. É, Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele, ou seja, Boaz, né? Que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, nem para conosco, nem para com meu marido Elimeleque e meus filhos Malom e Quilion. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. Será que Ruth entendeu que era um resgatador? O que ela quer dizer com isso aqui? Ela só disse: é um dos parentes, um dos resgatadores. Falou no plural. Então, silencia por aqui e não dá mais detalhe. Veja que aqui parece que Ruth só ouviu, mas talvez nem compreendeu que seria o resgatador dentro do contexto israelita. Então, Ruth, 21 a 23, Ruth colhe da primavera ao verão. E não se fala mais do resgatador, veja só. Ficou, Noemi disse, é um dos nossos resgatadores. Em que sentido? Não diz nada. Só o 3 que vai revelar que será a lição 5 que vamos estudar, né? O casamento. Noemi respondeu, é melhor, perdão, 21, 21 a 23. Então Ruth a Moabita disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você ou molestar, abusos sexuais, né? Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Aí não dá mais detalhes sobre o resgatador. Veja que resgatador apareceu aqui no plural, mas sem nenhum detalhe específico. 3 é que vai revelar. Então, a lição de hoje é só para mostrar esse encontro de Ruth com Boaz na eira e como se constrói as bases da redenção e como Deus oferece a colheita de acordo com aquilo que semeamos. O que nos mostra também o livro de Ruth é que Noemi e Ruth chegaram em Belém na primavera, quando se iniciava a colheita da cevada. Ou seja, no período que Israel saiu
do Egito foi entre maio e abril, ou seja, no mês de Abib ou Nissan, que é o início da primavera. Aí a palavra Abib quer dizer primeiras espigas. E entrou na terra de Canaã no mês de Abib ou Nissan. E agora Noemi e Ruth entram em Canaã nesse mesmo mês. E começa o processo de colheita. E ali eles colheram o primeiro pão e deixou de descer o maná do céu, porque eles fizeram a sua primeira colheita, a Bíblia diz. Né? E aqui começa esse processo na vida de Ruth. Texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. A palavra asas aí faz referência a uma asas de uma ave, como metaforicamente faz referência ao manto, ou sob cujo manto vieste te abrigar. Essa é a ideia. O capa, essa é a mesma ideia, porque a mesma palavra em hebraico ela vai aparecer no capítulo 3 do livro de Ruth. E versículo 9, 3 e 9. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva. É o mesmo que traduzir: estende a tua asa sobre a tua serva. É a mesma palavra em hebraico. Porque o Senhor é um resgatador. Então, ele tinha dito para ela: O Senhor galardoe o teu feito, recompense o teu trabalho e seja cumprido o teu galardão do Senhor. Ou seja, que tudo que vai acontecer da sua vida venha do Senhor e não dos homens. E o Senhor é o Deus de Israel, sob ou debaixo das asas te vieste abrigar. Você correu para debaixo das asas do Senhor, então você vai ser recompensada. Assim como a ave pequena se agasalha debaixo ou se esconde das asas da sua mãe, da ave mãe ou ave pai, né? É, assim como o Salmo 91, ele vai dizer assim, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e broquel. Então, aqui nos mostra que é Deus quem a coberta debaixo de suas asas. É Deus quem protege o seu povo. Então, ele usa essa expressão que vai entrar nos Salmos depois, né? As, o Deus de Israel, sob cujas asas, debaixo das asas de Deus, ou debaixo da capa de Deus, o grande redentor, o grande rei, que cobre com as suas asas, com a orla da sua veste, os grandes reis tinham capas grandes que cobriam tudo. E Deus é apresentado dessa maneira aqui. Então, pode ser asas, como pode ser a orla das suas vestes. Como diz Isaías capítulo 6, que a orla das vestes do Senhor encheu todo o templo, o séquito dele. Verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração. É justamente a atitude de Ruth é servir a Noemi de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. E a gente vê a divina providência aqui, nesse trabalho, nessa atitude altruística de Ruth para com a sua sogra. Na lição anterior, na lição 3, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, e sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Boaz, aquele que se fortalece. Boaz é o remidor, é o resgatador, é o Goel em hebraico. Aquele que fará o resgate, o Gaal
que é o resgate, né? Veremos como Deus, o Deus da providência, recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Porque essa forma de se doar é uma forma de semear. Então, se você semeia, você colhe. Boaz, o remidor. O remidor, que é um termo muito importante que aparece nas Escrituras, que também quer dizer resgatador, libertador, né? Um termo muito importante. Capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Então, está ligado a Elimeleque. O grau de parentesco não fica claro, é parente. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz. Além de seu poder econômico que ele tem o campo, tem servos, tem servas. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço, conforme 2, 5, 6 e 23. Está muito claro isso o tempo todo, que ele é um homem de grandes posses, né? E ele já é apresentado nessa perspectiva quando Noemite, um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, ele já é apresentado como alguém de grandes posses. A outra tradução diz: e Noemi tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso. Está corrigida. Valente e poderoso. Esse poderoso aqui fala do poder econômico dele. A ideia de valente aqui, pode-se pressupor ligada ao seu caráter, às suas virtudes, né? Ele é esse grande produtor rural. Ele é chamado de Goel e Levi ao mesmo tempo. Duas palavras hebraicas. O Levi, que é o cunhado, que veio levirato, a lei do cunhado, Levi. E Goel quer dizer resgatador, libertador. O Goel como resgatador. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 25, versículos 25 a 28 e 47 a 49. Tenha cuidado com essa referência, se você é professor, que está aqui 47 a 59. Não tem o versículo 59, é 49. E nem é dividido por ponto e vírgula, porque não entra para outro capítulo. É só por vírgula, porque é o mesmo capítulo. O resgatador era alguém que trabalhava em três aspectos, de acordo com a lei de Moisés. Ele tinha a função de resgatar a herança de volta, que eram os bens. A herança era uma das maneiras dele resgatar tudo que a pessoa tinha, que foi hipotecado, ou deixou na mão de alguém cuidando, ou que a pessoa arrendou por um certo período e ele não tem mais condições de pegar de volta, pagar a pessoa que ele hipotecou ou arrendou. Então, ele precisa de alguém, um parente da família, que tenha condições que possa pegar isso para os bens da família voltar. Agora, fica aos cuidados desse parente resgatador. Ou seja, esses bens eram herança. Por exemplo, Elimeleque, ele tem sua herança, passou para os seus filhos, Malom e Quirion. E essa herança dava proteção à sua esposa, à sua nora, às suas filhas. Mas essa herança caiu na mão de alguém. Esses bens passou para a mão de alguém. Ele precisa de um resgatador, alguém que tenha prata e ouro para comprar de volta, pagar de volta. Não é comprar, é resgatar. E a outra característica, a segunda característica do Goel, do resgatador, é o resgate da pessoa que era escravizada. Uma pessoa ia à falência, não conseguia produzir, ele pegou empréstimos, não conseguiu pagar, está com uma dívida grande, a família não tinha condições, ele não tinha filhos para trabalhar, para produzir o suficiente, só tinha filhas. O resultado, ele se entrega como escravo da pessoa para pagar a dívida. Ele entrega as suas terras e a si mesmo para que
vá trabalhar para o outro, se vender para o outro como escravo. Ele vai depender de um parente, um primo, um irmão, um tio, alguém do grau parentesco que possa vir e resgatá-lo, que tenha prata e ouro para resgatar a sua terra e a sua pessoa da escravidão, ser libertado. Então, ele resgatava a herança, libertava o escravo e, terceiro, vingava a família fazendo justiça. Se um parente da família sofresse um assassinato injusto, desumano, ele tinha o dever de vingar a família, ou seja, ir atrás do assassino e matar e não ser morto, ser protegido pela lei, porque era fazer justiça, vingar para resgatar a terra que foi maculada com o sangue do parente dele que foi jogado, assim como o sangue do justo Abel ficou clamando na terra por um resgatador que pagasse aquela pena que precisava punir Caim. Assim, o sangue de Abel profanou a terra, que era um sangue justo. Ele, e a terra só seria redimida quando o assassino fosse eliminado, fosse feito justiça. Então, o resgatador, Goel, ele cumpria essas três funções: resgatar a herança, libertar o parente e vingar o parente, fazer justiça à família ou para a família. Ele é a pessoa autorizada para fazer isso. Então, somente Jesus resgata a herança que o homem perdeu no jardim do Éden, a comunhão com Deus, a vida paradisíaca, a salvação, o gozo da presença de Deus. Somente Jesus liberta da escravidão do pecado e somente Jesus faz a justiça, eliminando o inimigo verdadeiramente e nos dando vitória. Então, é, Boaz, essa pessoa que aponta para Cristo, porque ele é o Goel e é o Levi, é aquele que cumpre a lei do cunhado, o resgatador, o parente mais próximo. Teu primeiro Adão que caiu, teu segundo Adão, que Jesus se fez homem para nos resgatar do pecado e nos levar de volta para o paraíso. Temor e respeito. Boaz, ele chega no campo e a gente percebe que ele faz uma saudação, o Senhor seja convosco. E ao mesmo tempo, ele é respeitado, porque os servos dizem, o Senhor te abençoe. O Senhor seja convosco. E eles dizem, o Senhor te abençoe. Quer dizer, há uma recíproca de bênçãos aqui, porque tanto ele é crente quanto os seus funcionários. Então a relação aqui é de crentes, linguagem de crente, onde envolve o Senhor no trabalho e na vida. A gente percebe que Boaz é um homem temente a Deus e que faz justiça, que na hora que ele diz o Senhor te abençoe, se ele tivesse péssimos funcionários e fosse um péssimo patrão, eles teriam lançado maldição sobre ele ou ficado em silêncio. Mas a resposta aqui, ela é sinérgica, a resposta é recíproca, a resposta é verdadeira, a resposta é mútua, o que nos mostra que há uma boa relação. Aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9, que os servos devem fazer aos senhores como se estivesse fazendo a Cristo, e os senhores devem tratar os servos como se estivesse submetendo a Cristo. É uma relação nova e verdadeira à vida cristã. E a gente consegue ver esse padrão estabelecido aqui na relação de Boaz e seus servos. E Ruth está vendo tudo isso. Como é o padrão da vida em Israel, como é diferente da vida de Moabe, né? É bem diferente aqui. Aqui, quando Ruth está no campo, o carinho de Boaz para com Ruth, ele vai mostrar o quanto ele é carinhoso, respeitoso, e ele chega e observa ela trabalhando, e a pureza não exclui a ternura. Ele usa de ternura com ela. Veja só. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam. E quando ele nota, o versículo 5 nos diz que ele faz a pergunta. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é
essa moça. Por quê? A pele dela é diferente, a cor do israelita, as vestes é diferente da do israelita, o tecido que ela usou é diferente, porque a região que ela mora tem um tipo de tecelagem diferente, um tipo de coloração diferente. Então, tudo tornava ela diferente. Daí que chamou a atenção de quem é essa moça? Porque ele conhece suas servas. De repente, ele viu uma moça, poderia ter outras moças lá também na respinga fazendo a coleta. Mas, no entanto, essa é diferente em todos os aspectos. Ela será reconhecida. Não tem como se esconder. Então, Boaz pergunta. Quando ele pergunta, ele recebe a resposta, que é a Moabita. E ele já tinha escutado falar dela dentro da cidade de Belém. A Moabita. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem, ou seja, fica aqui no meu campo, não dei ordem que os moços não te toquem, ou seja, você está garantida, você tem a minha proteção. O capítulo 2, versículo 9 é muito claro. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá às vasilhas e beba água que os servos tirarem. Quer dizer, você tem acesso já aos meus bens, já começa a desfrutar. Veja como ele foi gentil e terno para com Ruth. E isso é importante porque ele assegurou para ela a proteção do assédio, porque ele diz: Boaz se preocupou com a segurança de Ruth, assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas, perturbadoras no ambiente laboral, ambiente de trabalho, em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos, um viver santo. Não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos e mostrava a sua bondade e a sua graça para com todos. Então, Boaz, ele dá esse exemplo, como ele encarna aqui um tipo da pessoa de Cristo, né? Deus estava agindo. A educação de Ruth e o valor do testemunho. O capítulo 2 nos mostra que a atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratado. Agia com educação e muita discrição. Veja a atitude de Ruth. O capítulo 2, versículo 7 diz assim: Ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Essa foi a resposta do administrador de Boaz. Ela me pediu, era educada. O versículo 10 e 11 diz assim: Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Veja a resposta dela, mas o valor do testemunho está aqui. Versículo 11: Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Ele já tem informações do testemunho dela. E agora o encontro com ela no campo torna-se mais evidente ainda as virtudes dela, que irão aumentar. E na próxima aula nós vamos ver essas virtudes ganhando força diante de Boaz. Então Deus estava agindo, essa educação de Ruth, esse valor do testemunho dela, a importância de um bom testemunho cristão em qualquer lugar, porque isso vai abrindo portas sensível e espiritual. Boaz abençoa Ruth e Ruth será consolada com as palavras de Boaz. E Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade.
O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Veja, 2:12. Quando ele diz: O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que Deus lhe recompense por isso, moça. Então, ele abençoou Ruth com estas palavras. Ruth se sentiu confortada, consolada, porque ela foi desconfiada para aquele campo. Ela não sabia o que ia acontecer, não sabia o que lhe esperava. E depois da chegada do dono do campo, aí muda todo o tom, não chegou o chefe, chegou o patrão. Mas agora Ruth sabe que o favor, a misericórdia alcançou o seu coração por meio de Boaz, e Deus está agindo. E o versículo 13 ela disse: Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. A expressão de Ruth é bela, pois revela também a sua humildade. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Aqui nós vamos ver nesse capítulo 3 a lei da semeadura, os acasos de Deus e o resultado da colheita. A lei da semeadura. Ruth trocou Quemós por Iavé, ou seja, quando ela diz o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, ela está dizendo eu não sirvo mais a Quemós, eu sirvo a Iavé, teu Deus. Quemós é o Deus do sacrifício infantil, Quemós é o Deus da imoralidade. Mas agora, Iavé, o Deus da lei, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da escolha, é o meu Deus. E essa decisão é uma semeadura. A semente da fé que ela plantou aqui, chegou a hora de colher. Porque se você semeou com fé no Deus da providência, no Deus de poder, no Deus da graça, então se prepare para colher a graça dele, a providência dele, o amor dele, o cuidado dele, a proteção dele, a ajuda dele, a direção dele, porque é assim que acontece na vida cristã. Uma cosmovisão secular, mundana, né, produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, um mundo machista, né, apartados de Deus e não afetados por ele. Ou seja, o mundo deísta, que Deus está distante e não opera aqui, né, e os homens é que tomam conta de tudo. Isso é um fruto da incredulidade crescente. Jesus disse em Lucas 18, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E Paulo fala da apostasia dos homens nos últimos tempos. Essa visão dualista em nada condiz com as escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir o Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus da aliança, em vez do Deus da prostituição, o Deus da graça ao invés do Deus do sacrifício humano. O Deus dos Moabitas, Quemós, era o Deus da adoração, incluía o sacrifício de crianças, conforme Números 21, 29, 1 Reis 11, 7, 2 Reis 3, 26, 27, quando o rei sacrifica seu filho sobre o muro. Agora, ela começa a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Tudo que o homem semear na carne, ele colhe na carne, mas o que ele semeia no espírito, ele colhe vida eterna. Quem semeia com fé, colhe as respostas da fé. É a lei de Deus irrevogável e imutável, a lei da semeadura. E isso mostra a providência do Senhor, os acasos de Deus. A Bíblia fala disso, até casualmente entrou no campo, né? Casualidade era para Ruth, agora para Deus era providência. Percebe? Como eu falei, até o dado que se lança, ele dá a direção, a decisão vem dele. Então,
Ruth entra no campo e o texto sagrado vai nos dizer aqui, versículo 3, 2 e 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos cefeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Do ponto de vista humano, casualidade. Do ponto de vista divino, providência. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados pelo seu decreto. E é o caso de Ruth. O que acontece? Ela faz a sua linda colheita e o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez em apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência. Não tem equívoco aqui, é inequívoco, né? Sem dúvida alguma. Deus tem o controle de tudo em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e onde contou onde havia trabalhado, qual era o nome do homem, né? Quem era a pessoa, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou do coração dela. A esperança demorada, diz o livro de Provérbios, enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando demora a acontecer, o coração enfraquece. Mas quando chega a árvore de vida, a esperança demorada brotou. E o livro de Jó diz que Deus, a esperança para a árvore que for cortada, que ao cheiro das águas ela volta a brotar. É a oliveira, né? Que acontece isso. Então, aqui brotou a esperança da viúva, foi renovada porque ela descobriu, despertou um dos nossos resgatadores. Qual foi o resultado da colheita no campo de Boaz? Capítulo 2, 17 e 21 nos diz: alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril. Ela colheu a cevada, que esses eram os meses, é o período do início da primavera, quando as espigas começam, da cevada. E de abril a junho, o trigo, que vem em segundo plano. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Essa é a primeira colheita, que é a colheita natural, comum, da providência para sobreviver aqui. Mas há algo maior por trás de tudo isso, que é a grande colheita, que será a sua redenção, o seu resgate e o nascimento de Obed para gerar Jessé, gerar Davi, gerar a descendência do Messias, Jesus, o nosso Salvador. A história de Ruth nos conecta a ela. Por meio de Cristo, estamos conectados na mesma família, na mesma história. Então, essa é a grande colheita de Ruth, é que ela entra na história da salvação que nos alcança. Estamos na mesma família. Eu quero conhecer Ruth quando chegar no céu, conhecer Noemi, louvar a Deus pela vida dela. Ruth colheu na providência de Deus. Quero conhecer Boaz, o grande resgatador que apontava para Cristo. E o capítulo 2, versículo 23 diz: assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com sua sogra. Enfim, o livro de Ruth, ele nos mostra que Deus age em favor dos seus, que Deus opera maravilhas em favor dos seus, que Deus não abandona o seu povo, que Deus toma conta do seu povo. É isso que nós aprendemos no livro de Ruth, esse livro tão rico que tem tantas mensagens poderosas para nós. Esse livro que nos enriquece com essa mensagem de redenção, que mostra o Deus da providência agindo em favor do seu povo. Ele ainda é o mesmo.
Se você crer nesse Deus Todo-Poderoso, se você confia nele, no seu poder, você sabe que ele age em favor do povo de Deus e que esse Deus, ele está pronto a nos abençoar. E a nossa conclusão é: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto, proteção naquele que seria o resgatador de toda a família, que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. E que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.